Olá, boa tarde. No Sem Censura de hoje vamos falar sobre literatura, música, teatro e artes plásticas. Os nossos convidados são Lia Vieira, é escritora. Ela irá participar da Flip e fala conosco sobre literatura e autoras negras. Rodrigo Chá é compositor e multi-instrumentalista. Ele vai falar sobre a exposição hipersensorial que mistura música com artes plásticas. Cláudio Lins é ator e cantor. Ele está em cartaz com o musical Rio Mais Brasil, o nosso musical. Mário Rodrigues é escritor, ele venceu o Prêmio Sesc de Literatura de 2016 e participa do Café Literário Violência e Palavra na Flip deste ano. Sejam todos bem-vindos. O nosso produtor de web é o Bruno Barros, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Bruno. Fala pra gente como é que todo mundo pode participar. Olha aí, Lu, muito obrigado. Muito prazer fazer aniversário aqui com você. Seja muito bem-vindo ao Sem Censura. Muito boa tarde a todo mundo. E muito boa tarde ao senhor, a senhora, você que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura, é muito fácil, é só usar mandar sua mensagem nas nossas redes sociais, usar a hashtag Sem Censura, sua mensagem vai cair aqui e eu vou passar para eles. É facinho, facinho. Lu. Olha só, eu só quero explicar então, Bruno, por que eu estou aqui, né? A Cátia Navarro, que está substituindo a Vera Barroso, está agora fazendo um especial na Flip. Então, já que a gente está falando de Flip, eu vou começar com os nossos escritores. Lia Vieira, bem-vinda a esse programa. Lia, chegou a vez das escritoras negras mostrarem o trabalho com mais consistência, porque já é um trabalho que existe há bastante tempo. Agora, por que a gente não tem essa consistência, essa visibilidade que as escritoras negras merecem? Bem, boa tarde a todos e a todas. É um trabalho que tem sido feito há muito tempo plantado, né? O primeiro livro, né, que a gente pode dizer romance, vem de 1843, O Filho do Pescador, né? Teixeira de Freitas, e a primeira escritora mulher de 1859, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Desde então, nós temos feito trabalhos de formiguinha e essa Flip hoje, Lima Barreto, se deve a justamente isso, ao nosso trabalho do ano passado, onde nós fizemos uma grande manifestação em todo o Brasil que se chamou Vista Nossas Palavras. Hoje, então, nós temos esse espaço reconhecido. Explicando para o telespectador que essa manifestação é uma manifestação porque a Flip, né, a Festa Literária de Paraty, não homenageava nenhum escritor negro e não abria espaço também para as escritoras negras e para os escritores negros. Então, o Lima Barreto, nosso grande escritor que nasceu em 1881, pouco antes da abolição da escravatura, ele é um escritor negro que denunciou o racismo, falou de feminismo, falou de causas sociais e é o homenageado desse ano lá na Flip, e foi uma honra, né? Foi ótimo isso, né, Lia? Mas nós queremos demarcar também que ele não pode ser homenageado porque é negro, não é? Porque nós temos outros escritores e o próprio presidente, né, da Academia Brasileira de Letras, Machado de Assis, já foi homenageado. O presidente da Academia Brasileira de Letras hoje, o professor Domêcio Proença Filho, é também um negro, mas por Lima Barreto está à margem. Ele é um autor que foi reconhecido, mas continua à margem. E dessa Flip nós queremos dar visibilidade a todos os outros autores e autoras, porque a luta continua, Luciana. E o nosso próximo passo é porque nós não temos um escritor ou uma escritora negra dentro da Academia Brasileira de Letras. O Lima Barreto, inclusive, foi candidato 3 vezes à Academia Brasileira de Letras. 2 vezes ele foi recusado, na terceira ele desistiu. Inclusive isso, vamos frisar a Academia Brasileira de Letras, que tem o Machado de Assis como fundador, né? Que é o primeiro nome, primeiro imortal. Mas, Lia, quando você fala à margem é o quê? O que é estamos à margem? O que significa isso? Não estamos sendo reconhecidos. Exemplo, tivemos uma exposição, uma feira lindíssima, né, de literatura na Alemanha. 70 autores foram convidados, né? E não tinha um escritor
ou uma escritora negra. A ministra da época, então, disse que, mas eu não conhecia, quando nós fizemos a nossa reação. Mas tem escritores negros, né? Então, quer dizer, eu até não a culpo. Eu acho que é a assessoria que devia saber disso. Depois disso, nós tivemos uma na França e a escritora Conceição Evaristo vai, e o importante é que nós nunca vamos sozinhos, ela nos leva, nos apresenta, nos reconhece como os autores e autoras negras e vamos então para a capa do Le Monde. Então, o reconhecimento que você diz, o estar à margem é isso, né? Nós existimos, mas onde nós estamos? Né? Essa visibilidade que nós estamos lançando na Flip com um blog, uma plataforma, um catálogo visual que se chama justamente isso. É a visibilidade das intelectuais negras. Porque quando eu chego na Universidade da Flórida, eles me perguntam, mas como é que eu nunca ouvi falar de vocês? Quando vem uma pessoa que tem um negocinho aqui e pronto. Aí eu falo para ela, mas para onde vocês mandam os convites? Para as universidades. Falei, então não vai chegar às nossas mãos. E é assim que é o estar à margem. Lia, fala um pouquinho sobre a sua obra. Quantos livros você tem publicado? Bem, eu tenho uma média em antologia, eu faço parte de uma antologia que se chama Quilombojos de Literatura, de São Paulo, né? Então, nós estamos indo para o número 40. Um ano é contos, o outro ano é poemas, né? Então, esse ano já é o 40 e é através, né, da literatura, Luciana, que eu posso dizer que eu conheci o mundo. Eu conheci Cuba porque a literatura me levou. Eu conheci África do Sul porque a literatura me levou. Eu conheci Porto Rico porque a literatura me levou. E estou no Sem Censura porque a literatura me trouxe. E como eu, tem vários, mas, por exemplo, eu tenho Chica da Silva, a mulher que inventou o mar, né? Foi a época que a Ileia Ferraz estava fazendo a novela, Zezé tinha feito o filme. Isso é uma biografia. E eles diziam assim, Lia, por que não contam a nossa verdadeira história? E eu resolvi fazer Chica da Silva. E o que aconteceu, por quê? Porque aquela Chica da Silva que eles mostraram não era uma Chica da Silva de verdade. Chica da Silva foi uma mulher que teve 9 filhos, né? Ela era uma libertária, né? Ela fundou Irmandade. E o que apareceu no filme, até na novela, foi uma mulher de cama. Então, quando eu faço Chica da Silva, Mulher que Inventou o Mar, que é um livro infanto-juvenil todo ilustrado, eu tento desmistificar isso. Depois eu tenho Alguns Toques Negros, que é uma antologia que a Fundação Palmares faz com escritores de todo o Brasil, né? Então, nós somos 16 autores. E, recentemente, eu lancei Só as Mulheres Sangram, que resgata a vida de todas as mulheres. Tem a mulher da comunidade, a passista, tem a mulher que é escritora. E hoje eu estou com Olhos de Azevis, onde somos 10 autoras, já todas elas eu ouso dizer, reconhecidas. Tem autoras de São Paulo, de Minas, de Brasília, Rio de Janeiro, e esse livro que está sendo lançado agora na Festa Literária de Paraty, com certeza já está no mundo. Eu ouso dizer que você esqueceu um livro seu, Porque as Mulheres Sangram. Porque as Mulheres Sangram. Então, que é um livro belíssimo que eu pude ler. E aí, numa entrevista, num prêmio que nós recebemos lá na Universidade de Brasília, alguém também colocou isso, né? Colocou, não, mas falar sobre mulheres, todos falam. É bobagem, qualquer um pode. Chico Buarque, então, é o maior escritor disso. E aí alguém responde, não,
porque só as mulheres sangram. E aí a Lia Vieira assina isso. E fiquei muito feliz. Lia, quando a gente fala literatura e a gente fala da importância do negro, da importância dos autores negros, das mulheres negras, eu queria deixar claro para o público, queria que você explicasse isso. Não é uma questão de você simplesmente delimitar a etnia de quem escreve e de quem não escreve, mas é o olhar que você tem sobre o mundo, é a forma que você conta o mundo também, não é, Lia? Sim. Nós temos um autor, irmão, L.C. Mogg, que ele fala muito bem isso. Rimar amor com flor ainda é fácil. Agora, rimar Carandiru com vigário geral já é um recorte que a gente chama de literatura de combate. Eu não escrevo somente para registrar memórias. Eu tenho histórias de mulheres que são reveladas e que, por isso mesmo, essa Yalorixá, que nunca teve oportunidade, no entanto, é uma liderança comunitária, ela tem toda uma história que precisa ser entendida, compreendida, né? Essa mulher que é encarcerada, onde nós somos a maioria, né, dentro dos cárceres, ela também tem uma história de como chegou até ali. Então, essa literatura é uma literatura forjada com muito sangue, suor e lágrimas. E eu lembro também que numa dessas viagens, esse mês, né, inclusive, é o mês da mulher negra latino-americana e caribenha, né, que celebramos em 25 de julho. E eu chego dentro de uma universidade para dar uma palestra, um bate-papo, e um professor de letras vira e fala: olha, eu dou aula para o 4º ano, último período, e eu nunca tinha ouvido falar de escritores negros. Então, eu acho que tem muito ainda para ser contado, para ser desvelado e, principalmente, ser recortado dentro desse cânone literário. Não é o modo que a gente escreve, mas por que a gente escreve. É um compromisso que eu tenho com toda uma comunidade. Eu não venho aqui sozinha, eu trago essas 10 outras que estão comigo e convido o telespectador também para estar conosco no dia 30 de julho, na Marcha das Mulheres Negras, que vai acontecer em Copacabana, onde a gente fala justamente dessa desigualdade, dessa falta de visibilidade e todas as formas de opressão. E a gente está falando também da formação das crianças, né? A gente tem 54% da população brasileira, quase 54% formado por negros. E aí quando você fala, por exemplo, de um livro que ele não faz parte, né, do calendário escolar, a gente está falando de alguém que só consome escritores brancos, que consome uma realidade, não é isso, Lia Vieira? Uma única realidade. Isso, porque a primeira pergunta que vem sempre, né, quando a gente participa de alguns debates, é como se forma um público leitor, não é? Então, talvez seja a realidade de vocês também, mas antes nós tínhamos muitas bibliotecas nas escolas, né? Eu lembro que o meu escrever, o meu fazer literário vem daí. Eu estudar em escola pública e um dia de semana, né, o Marcos vai contar a experiência dele, né, como é que se faz um escritor, toda semana nós íamos à biblioteca, né? Então tinha lá o Peixinho Sabido, João Pé de Feijão, né, que faz parte do imaginário de todas as crianças. Então eu acho que nós precisamos de mais biblioteca, formar esse público leitor que vem justamente da infância, porque como eu vou cobrar de um adulto mais tarde que não lê, se ele não teve essa experiência, né? Então a Bienal hoje ela tem uma parte infantil. A própria festa literária de Paraty, ela tem a Flipinho, né? Que é justamente para esses autores. Então eu ainda acho que é importantíssimo dar um livro de presente para uma criança, porque está formando um público leitor.
Então, eu queria falar aqui um pouquinho com o Mário Rodrigues, que também é escritor, professor de literatura também, Mário? Exato. Você, enquanto professor, tem essa preocupação? Vamos começar como professor, depois a gente fala do escritor. Sim, sim. O engraçado é que eu acabo exercendo os 3 papéis fundamentais nesse incentivo à leitura, porque eu sou pai, eu sou escritor e eu sou professor. Eu acredito que esses 3 atores são imprescindíveis para gerar futuros leitores. Falando especificamente do meu papel como professor, há de fato uma preocupação minha, pessoal e profunda, acerca do momento em que o aluno perde o interesse pela leitura. Porque é engraçado que quando você analisa as primeiras séries, as crianças, como elas gostam de literatura, tanto da narrativa como da poesia. Por exemplo, é clássica a cena, uma sala de aula com 50 crianças, a professora, a chamada tia, conta uma história e as 50 crianças ficam prestando atenção, sideradas com aquilo. Mas me parece que ao longo da formação algo vai se perdendo. Esse vínculo com o prazer da literatura e da narrativa vai se perdendo. Daí ser uma preocupação pessoal minha. Acredito que se o professor, antes de tudo, for um amante da literatura, se ele falar de literatura e os alunos perceberem que os seus olhos brilham e os alunos descobrirem que ali, na literatura, há um mundo que merece ser visitado, ele já conseguiu, em boa medida, tocar o coração do aluno e fazer um futuro leitor. Aliás, Mário, fazendo um parênteses aqui, os professores, quando eles fazem isso, eles tocam a gente de qualquer maneira. Eu sou formada em jornalismo, mas também fiz faculdade de História, porque eu tinha uma paixão pelo meu professor de História, porque ele era um apaixonado pela História. Então, o professor está o tempo inteiro fazendo essa dinâmica com a gente, né? Ele é nosso espelho, né? Exatamente. Bem em relação a isso. Por isso que eu acredito que a maneira como o professor apresenta a literatura para os seus alunos é fundamental. Pegando o gancho, por exemplo, do Lima Barreto, o Lima Barreto ele é uma espécie de herói para quem trabalha com literatura, para quem gosta de literatura, porque ele tem uma vida vinculada à literatura de maneira indissociável. E mesmo com todos os contras, tentando afastá-lo daquilo, afastá-lo daquele mundo, afastá-lo daquela visão de universo que ele tinha, ele continua escrevendo de maneira insistente, de maneira heróica até, e acaba virando esse grande literato que nós temos hoje. Lima Barreto tem 2 detalhes na sua vida que a mim sempre me tocaram. O primeiro é que ele nasce em 1881. É o ano em que Machado de Assis está publicando Memórias Póstumas de Brás Cubas. E ele morre em 1922, Exatamente. Que é o ano da Semana de Arte Moderna, que dá, por assim dizer, embora há controvérsia sobre isso, mas, por assim dizer, o modernismo no Brasil. Então, ele funciona como uma ponte literária entre aquele grande momento e aquele outro. Por isso, quando você apresenta o próprio Lima Barreto, os livros de Lima Barreto, aos alunos da maneira adequada, eles próprios se sentem emocionados e tocados por Lima Barreto. Vou citar só um exemplo. Tem o livro do Lima Barreto, que é As Recordações do Escrivão Isaías Caminha. E tem um trecho naquele livro que ele diz assim: à vista disso, à vista da incompetência geral para julgar, e acabam escolhendo aqueles seus preferidos, acabam escolhendo não pelo talento, mas por outros elementos, isso deixa muito angustiado. E quando você coloca isso em sala de aula, muitos alunos se reconhecem no sentido de que as oportunidades não lhes são dadas, mesmo quando há talento. Isso faz com que realmente algo seja transformado, algo seja metamorfoseado no seio do alunado. A gente está falando exatamente dessa boa literatura que faz essa ponte, esse reconhecimento. É sobre isso que a gente está falando aqui exatamente, né? A gente está falando sobre uma literatura que vá até o público, até o brasileiro, né? A gente daqui a pouco vai falar do Brasil, né? Do Brasil Exatamente. Inteiro, mas essa literatura que vai até o brasileiro, né, Cláudio, também? Não, ele está falando do Lima, e é impressionante, você pega coisas do Lima Barreto, que são do começo do século XX, se você lê hoje e não disser que é Lima Barreto, parecem que são questões atuais, né? A maneira como ele fala da política, né? É impressionante, porque parece que não mudou nada, né? Sim. Eu fiquei muito curioso com você levantou essa coisa da marginalidade do escritor negro, porque quando você lê um livro, você não está vendo a cor do escritor, né?
fique preocupado em pensar como isso se dá, né, no mercado, né, no mercado literário. Quer dizer, logicamente que você vai encontrar na cultura negra temas que são muito próprios da cultura negra, mas ao mesmo tempo, como você falou, a gente tem um Chico Buarque que fala do universo feminino sem ser mulher. Então, não necessariamente a gente localiza a cor do escritor, né, e nem a origem dele pela leitura. Acho isso um assinte, para falar. Agora, é importante não deixar passar isso que ele fala, porque não é só na literatura. Literatura é porque é uma arte maior, como eles falam, tem um cânone literário trazendo, demarcando esse campo. Uhum. Mas você vê que no teatro também nós já estamos conseguindo, agora, Luciana, porque aconselho quem não viu, ver Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, né? Onde o Wilton Cobra tem assim, uma interpretação muito grande, muito rica, justamente porque ele só vai publicar com quase 46 anos, não é? Uhum. Tem o Pixinguinha, né? Cartola, o Meu Mundo é um Moinho, onde o Cartola fala a mesma coisa. Tantos anos conhecido, Ari Barroso fazendo ali a tal ponte, a tal mediação que você fala, mas ele também só vai gravar com 46 anos. E a Mercedes Batista, que está em espetáculo agora, está em cartaz, com Ileia Ferraz, quer dizer, são 3 exemplos onde você vê que dizia assim, mas tem roteiristas negros, mas tem produtores negros. Isso quer dizer que a gente vai continuar esse papo, mas isso quer dizer que as editoras, enfim, o mundo comercial conhece a cor dos escritores e dos artistas. Vamos para um breve intervalo. Sem Censura volta já. Hoje o Sem Censura fala sobre a música, teatro, artes plásticas e literatura. Mas antes, o Bruno, nós temos aí perguntas aí do nosso telespectador? Olha só, Lu, tem sim, a Bel parabeniza a Lia, parabéns, Lia. Tem gente assistindo a gente no metrô, a Vivian Mark, cuidado para não perder a estação, né? A Doris está em Maceió, ela tem uma pergunta para o Mário. Ela fala, Mário, a explosão da internet não reduziu o número de leitores de livro? E a dúvida dela é como captar o interesse na leitura das crianças e dos jovens? Pode responder, Mário. Exato. Em relação ao avanço da internet, ela de fato é uma realidade, não há como se discutir. Eu acho que, na verdade, os autores, os escritores, devem olhar a internet com mais cuidado, com mais critério, e ao invés de encará-la como uma inimiga, devem encará-la como uma nova plataforma para atingir prospectivos leitores. Você deve pensar um pouco o universo virtual não como seu inimigo, mas como uma forma de você tocar leitores que você não tocaria de outra forma. Eu digo isso com muita tranquilidade porque, por exemplo, eu, Mário, que sou de Pernambuco, eu talvez não atingiria determinados leitores de outras partes do país se não houvesse a internet, se não houvesse, por exemplo, o Facebook. Então, eu encaro essas ferramentas muito mais como plataformas para alcançar leitores do que necessariamente como um rival, um inimigo da literatura. Agora, é claro que no mundo moderno, a introspecção necessária para ler uma obra literária com mais profundidade, com mais teor efetivamente literário, nesse mundo corrido, ficou prejudicado. Mas aquela obra que realmente apresenta qualidade e que toca o leitor, ela consegue a atenção dele mesmo nesse mundo corrido. O que você falou, eu vou até mais além, porque se você parar para pensar, a apreciação da obra de arte, ela ficou prejudicada. Não só da literatura, né? Hoje em dia ouve-se música de maneira diferente, né? Filmes, vídeos, filmes você vê de maneira diferente, sem esse nível de introspecção que você falou, que pode te levar a outros lugares. Né? Inclusive, a gente vai falar já sobre isso, mas eu queria aqui falar com o Mário sobre o seu livro, que ganhou o prêmio Sesc do ano passado, é isso? Exato. E é Receita para se Fazer um Monstro?
Isso. Esse é o livro, Receita para Fazer um Monstro. Venceu o Prêmio Sesc de Literatura do ano passado, 2016, na categoria Contos. Antes de falar do livro, eu devo falar do prêmio, o Prêmio Sesc de Literatura, que é uma iniciativa fundamental, porque através de um concurso que é aberto em âmbito nacional e os autores participam como pseudônimo, ou seja, ninguém sabe sua identidade até o momento em que sai efetivamente o vencedor. E isso abre realmente portas para autores que estão fora desses eixos que estamos comentando aqui. O Prêmio Sesc de Literatura é, portanto, o maior prêmio para autores iniciantes no Brasil. Isso deve ser realmente registrado e, claro, a parceria da Editora Record, que não apenas publica o livro, como distribui pelo Brasil inteiro. E aí o autor que vence o Prêmio Sesc, como aconteceu comigo e com outros, ele é inserido, por assim dizer, no mercado literário e ele começa a participar de eventos do Sesc pelo Brasil inteiro. Mas esse foi lançado na Flip. Exato. Aí esse aqui, não. No ano passado, nós temos um primeiro momento, que é a apresentação na Flip. Você vence o prêmio, aí você vai lá para a Flip ser apresentado, esse é o vencedor e assim por diante. E foi emocionante, evidente. Foi emocionante, foi muito bom o ano passado, porque você passa um filme, né, inevitavelmente na sua cabeça, de tudo aquilo que levou você a produzir o livro, todo o trabalho na confecção dele. Conta um pouquinho desse filme para gente, assim como é que foi esse filme? Luciana, em relação, né, à alegria de vencer o prêmio, está colocado, foi exatamente isso. Você teve o seu trabalho reconhecido por grandes leitores, como, por exemplo, o João Carrascosa e o Ivan Marques, e você tem aquela sensação íntima de que fez um bom trabalho, fez um trabalho relevante, e esse trabalho está no mundo. Agora, em relação ao livro em si, o Receita para se Fazer um Monstro, a temática dele, eu julgo muito pertinente, julgo muito presente e atual. Funciona comigo enquanto autor, enquanto escritor, o seguinte: há um tema, há um determinado assunto que me toca muito profundamente. Aquilo começa a me envolver e eu preciso falar sobre aquilo dentro do viés literário. Aconteceu com esse livro que eu pensei muito, eu fiquei muito realmente impressionado com o nível de violência em que nós vivemos. O mundo como um todo, o Brasil em especial. E eu ainda digo mais, né? Há estatísticas que dizem que 10% dos homicídios no mundo ocorrem no Brasil. E das 10 cidades mais violentas do Brasil, 8 são do Nordeste brasileiro. E você é do Nordeste? Eu sou do Nordeste, então é como se eu estivesse no epicentro da coisa. E me incomodava isso. De onde vem tanta maldade, tanta crueldade? Pensando sobre isso, eu imaginei que a resposta estaria na infância. Porque no momento em que você sonega a infância, no momento que você coloca uma criança sem nenhum tipo de filtro, exposta à violência pura, crua, você está como se montasse os ingredientes para se fazer essa receita e mais tarde criar monstros. Isso tem a ver com o personagem principal que se chama Mandacaru, é isso? Não, na verdade o personagem protagonista ele não tem nome. É um personagem inominado. O que ocorre é que em um dos contos ele se compara a um mandacaru. Porque esse personagem ele é construído da seguinte forma: ele é uma criança e ele não tem o pai, tem apenas a mãe, o irmão e a avó. E a mãe desse personagem é uma mãe muito cruel e que não mostra nenhum tipo de amor, nenhum tipo de sentimento para com o filho. O irmão mais velho é como se fosse um bully, causa bullying constantemente nesse garoto. Então ele cresce nesse ambiente exposto à violência. E ele acaba assimilando essa violência. Essa violência o sedimenta e ele acaba virando esse monstro. Em um dos contos, portanto, ele se compara a um mandacaru. Mandacaru porque o mandacaru cresce exatamente numa região árida. É como se ele tivesse cercado por aridez e para sobreviver tal qual um mandacaru tivesse que colocar os espinhos para fora. E nessa parte em que ele se metaforiza como um mandacaru, ele diz o seguinte, que poderia oferecer a flor, que é uma flor muito bonita, a flor do mandacaru, mas ele diz que não vai oferecer essa flor. Quando você corta o mandacaru, é úmido por dentro, você poderia usar aquilo como alguma espécie de água. Mas ele diz que também não tem a água para o sedento, porque aquela vida que lhe foi oferecida só o tornou
bruto, duro, espinhoso, sozinho com um deserto ao seu redor. Sabe o que é mais triste disso, Mário? Porque isso é muito real. Isso é que é mais triste, né, não, Cláudio? A gente sempre pensa sobre isso, né? Eu vejo os governos, digamos assim, né, moverem mundos e fundos pela segurança pública e o exército que vem e a polícia que vai e não sei o quê. E, na verdade, a gente nunca está vendo... Isso tudo é enxugar gelo, né? E a gente sabe disso, porque a gente sabe qual é a causa da violência urbana e da violência do Brasil, e essa causa ela está exatamente nesse nascimento, na infância, no cerne, no social, né? Na educação, na falta de educação, na falta de cultura, na falta de condições mínimas para você criar bons cidadãos, né? Cláudio, o seu espetáculo, e agora já vou começar a conversa com você, o seu espetáculo Rio Mais Brasil vai falar do Rio, mas vai falar do Brasil inteiro. E essa temática, a violência, está presente nele, não? A gente passa pela temática da violência, especificamente sobre a violência contra a mulher, num determinado momento do espetáculo. A história do nosso espetáculo é a história de um produtor, que é o Martim, que sou eu que faço, e de uma diretora, que é a Cris Viana, que interpreta, na luta para produzir um filme inspirado no povo brasileiro do Darcy Ribeiro. Então, assim, se você pensar no povo brasileiro do Darcy Ribeiro, a gente está falando de uma história de violência que é a história do Brasil. Exatamente. Vamos ver um pouquinho do espetáculo, claro, antes da gente continuar essa conversa? Vamos lá. Com licença? Oi, me desculpe, mas já encerramos tudo. Mas por quê? Porque eu já ouvi todo mundo. Eu tenho uma boa ideia. E uma ideia que eu acredito. Mas se você não quer ouvir, eu vou levar com outra pessoa. Não, fica! Cris, ela já está aqui. Tudo bem. Mas o que tem tão genial nessa sua ideia, hein? O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Jabuti, na malandragem, a maluti, e a buru, a baqui, a cabuti, e a cara, e a cabora, e camecrã, jubinha, caro e jubinha azul. Camara, ororô, A Natasha, a Olivia e o Alves. Musical, tá bem clara ali a mensagem do povo brasileiro do Darcy Ribeiro, tá bem presente ali, né? Está bem presente. E especialmente no momento em que a gente vive, né? Um momento de crise muito profunda. E, assim, tem essa historinha, que é a história do povo brasileiro do Darcy Ribeiro, onde, na verdade, a gente vai fazer um panorama muito amplo do brasileiro. Então, a gente tem, através dos números musicais, referências a todas as regiões do país, mas tem essa história específica desses artistas que estão tentando, de uma maneira hercúlea, levantar uma produção, no caso é a produção de um filme, mas poderia ser a produção de um musical, poderia ser uma produção literária e por aí vai. E sofrendo com a falta de apoio, com a falta de patrocínio, com a falta, mais do que isso, né, com a falta de visão que a gente sofre aqui no país em relação à cultura. Né? De certa maneira, a gente está falando de marginalidade. Sem dúvida. Não deixa de estar falando de marginalidade. Inclusive, Darcy Ribeiro também é um crítico. Quando ele fala o tempo inteiro nesse livro, por exemplo, ele vem falando das etnias mais sofridas desse país, né? Os indígenas e os negros também. Exatamente. Ele usa uma expressão cunhada por ele chamada ninguendade, né? Que é o sentimento de não ter, da terra não ser sua. Né? E isso, na formação do povo brasileiro, ele aponta isso em várias camadas, em vários grupos, né? Das pessoas não se sentirem não sentirem que essa é a sua terra, porque dá e não recebe.
E como é que você resolve isso em relação ao musical, as músicas mesmo colocadas? As musical escolhas. É mais leve, né? A gente está aqui num assunto mais... Tá dentro. Mas o musical tudo fica mais interessante, mais bonito, fica mais, sem dúvida nenhuma, mais palatável. A gente tem uma música brasileira que é imbatível, né? Temos aqui um músico de mão cheia que pode também falar um pouco sobre isso. A gente tem uma música, se a gente for então realmente fazer um panorama da música brasileira no país inteiro, a gente tem uma produção invejável, né? Invejável. Quer ver uma coisa interessante? Conversando, estou participando de um programa de música, né, na Globo, e são os mesmos produtores do The Voice. E eles estavam me falando que quando os produtores americanos, os estrangeiros, vêm para ver o The Voice, eles ficam de queixo caído aqui no Brasil. Porque lá nos The Voices que tem no mundo inteiro, você vai ter uma, duas, no máximo variando assim, 3 vertentes musicais. Aqui a gente tem 15. Muita pluralidade. É aqui. muita pluralidade. Muito. Mas essa pluralidade é de instrumentos, Não, de ritmos, de tudo. sons, de de melodia, voz? de harmonia, de sonoridades. De temática. Temáticas, temas, assim, o Brasil é um país grande, né? É um país que ele muda muito de uma região para outra também, assim, Exatamente. culturalmente, né? O Sul é muito diferente do Norte, e o Norte é muito rico, é o Norte, é o Nordeste, aí vem para o Centro, sabe, o Sudeste, assim, e são estilos de vida muito ricos também, que propiciam assuntos diferentes, sonoridades, instrumentos, é incrível. Mas todo esse Brasil está presente no musical? A gente tem todos os ritmos? Olha, a gente tenta. Temos funk, temos sertanejo. Temos funk e temos sertanejo. Por acaso temos de tudo nesse Então sentido. já temos bastante do Brasil aí. Temos axé. Axé, a gente tenta dar um panorama bem amplo. Vai ficar faltando alguma coisa, sem dúvida nenhuma, mas a gente, no mínimo, a gente tem uma representatividade bem consistente de todas as regiões do país. Olha, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer agora mais um break, e aí na volta a gente conversa sobre música e sobre esse regionalismo todo. O Sem Censura volta já. Nós voltamos com o Sem Censura de hoje, que fala sobre musicais, artes plásticas e literatura. Bruno, nós temos perguntas? Olha aí, tem pergunta, Lu. O Cláudio está bombando aqui na internet, tem que falar isso também. O fã-clube dele descobriu. Todo mundo que falou que já viu o espetáculo, quer ver de novo, foi ler o livro por conta do espetáculo, também adoraram a Lia. Tem gente assistindo no shopping em Bauru, fazendo movimento lá. Tem um comentário da Amélia Araújo, que ela fala que a cultura negra sempre foi negligenciada e imitada, o que é pior. Temos como exemplo a capoeira e o samba. E tem uma pergunta da Priscila Trigo Martins, quer saber, já que a gente está falando de livro, ela quer saber o que o Cláudio está lendo no momento, qual é o livro dele favorito. Está conseguindo ler, Cláudio? Dá tempo para ler. Olha, tem sido difícil arrumar tempo para leitura, tem música para fazer e tal. Eu li recentemente quase tudo, muita coisa sobre o Ayrton Senna. Eu estou compondo a trilha original, junto com um grande parceiro, Cristiano Gualda, de um musical sobre o Ayrton Senna que deve estrear em novembro. Então essa foi uma fonte de leitura bem radical nos últimos tempos. Reli O Povo Brasileiro. O Povo Brasileiro, cara, eu acho que eu tenho a primeira edição dele, sabia? E quando pintou esse musical, eu fui lá pegar e fui ver lá, acho que a primeira ou segunda edição. Tá? Raríssima, E caríssima. Raríssima e caríssimo andam juntos, exatamente, assim, coladinho. ali. E então também tive a oportunidade de rever alguns pontos, alguns conceitos, até como pesquisa também para contribuir ali para uma dramaturgia em que a gente estava criando também, né? Foi uma criação muito coletiva. Então esses têm sido os meus 2 livros de cabeceira os 2 temas de cabeceira nos últimos tempos. Ô, Cláudio, você é mais músico, mais ator? Como é que é isso? Olha, durante muito tempo, quando eu era mais jovem, eu fiquei muito nessa divisão, até chegar à conclusão simples de que eu sou um artista e essas são as minhas formas de expressão. Então eu acho que eu não sou mais isso nem mais aquilo, eu sou isso tudo. Né? Agora, o público, sem dúvida, me conhece mais como ator, né? Principalmente quando você começa a fazer novelas, você atinge um público muito grande, né?
Então o público me conhece mais como ator, mas eu tenho 2 discos gravados. Mas eu conheci o Cláudio como músico. Isso é legal. Fiquei com ele fã, sou fã dele, admiração profunda. A gente quer há fazer aqui muitos uma anos. variaçãozinha assim dá pra fazer uma capela aí pra gente, como é que é o espetáculo, alguma Do coisa? espetáculo? Só pra dar um gostinho em quem tá assistindo. Tem uma música linda do espetáculo do Chico que resume bastante essa pluralidade brasileira, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, o maior de todos, né? Tom Jobim. Muito bom. Esse aí vai Muito ser o bom. mestre do Paradiso. Rodrigo, aprovadíssimo, Não, Cláudio. o Cláudio, eu sou fã dele, ele sabe disso. É mútuo, tá? É mútuo. Não tem... Ô, Rodrigo, fala um pouquinho do seu trabalho agora pra gente. Pô, falar do meu trabalho é tanta coisa. Assim. Porque você também Tá é multi, perguntando né? tudo, ele pegou, fala, não, vamos falar. Não, assim, eu tô nesse momento, vou falar desse momento que é essa exposição na Casa França Brasil, que se chama Hipersensorial, que vou até pegar o gancho também aqui desse momento da necessidade da introspecção com a arte, né? Eu acho que a gente vive num mundo voraz, assim, né, também, né? Um mundo acelerado e, de repente, eu quis fazer uma pausa até na minha carreira, iniciar um novo ciclo na minha carreira e linkar o meu trabalho com artes plásticas também, assim, no sentido de desacelerar, assim, trazer as pessoas para uma observação, uma percepção diferente, né? Então, me uni a artistas urbanos, né? Artistas plásticos, grafiteiros. Foi o Fábio Ema, que começou a minha história com o Fábio Ema. Aí o Marcelo Lamarca, a Airal Crespo, que é um artista negro maravilhoso, o Flávio Rossi. E compus 10 músicas para 10 telas, assim, mas eu compus especificamente para essas telas. Então foi uma experiência maravilhosa, um processo criativo maravilhoso, que eu pude também, eu me desacelerar também e fazer músicas com mais espaço, com um tempo maior, pensando nessa observação do público, qual a sensação que eles teriam, entendeu? Quem foi na exposição, já me contaram, disse que é sensacional, sensorial e sensacional. A gente vai ver um pouquinho agora dessa exposição, a gente tem aqui uma reportagem preparada e aí a gente volta a conversar. Tá bom. Rodrigo, eu estou vendo você ali no meio, é uma coisa realmente interessante. Vou abrir uma janela aqui para falar de jornalismo, de vez em quando eu estou falando de alguém que quebrou uma obra de arte milionária porque estava tentando tirar selfie. Ou seja, as pessoas não veem mais a exposição, não veem mais a tela. Elas estão viradas para o celular dela. E você está fazendo uma proposta completamente inversa. Exatamente, exatamente. É uma crítica a isso, inclusive. É uma proposta de... Até eu fiz essa experiência, assim. Eu peguei, né, cada tela tem 2 fones, 2 players, assim, para a pessoa ficar, né, imergir nesse universo realmente, né, ter uma imersão de observação diferente. E quando eu fiz essa experiência comigo mesmo, na exposição, antes dela começar, eu comecei a reparar em detalhes que eu nunca repararia naquela imagem, naquela obra de arte, em traços sutis, entendeu? Porque a música, ela realmente te desacelera, a música, ela te traz, sabe? E cada pessoa recebe de uma forma essa arte, essa informação, né? Então, assim, foi uma proposta, está sendo uma proposta, assim, a receptividade muito bacana, né? Porque, na verdade, também a gente quis criar um universo acolhedor na Casa França Brasil, que é um lugar fantástico, né? O Templo da Arte Contemporânea, por si só, já é lindo, mas a gente vamos fazer um clima ali, vamos fazer uma iluminação bacana, vamos botar esculturas, a gente botou
um altar com vários cadernos sem pauta e lápis de cor para as pessoas. Então as pessoas chegam, ficam desenhando, as pessoas ficam, as famílias, as crianças. O que elas dizem depois? Não, elas ficam... As pessoas, assim, cada um, né, remete a uma sensação. Tem pessoas que se emocionam muito, tem pessoas que ficam, assim, muito inspiradas, né? Com artistas plásticos que vão ali e se inspiram, né, com nessa conexão da música, com os quadros, né? Tem milhares de... Reações, né? Assim, mas o legal é você sentir que as pessoas estão parando e observando. Assim, eu não toco sempre na exposição. Por acaso, hoje eu vou sair daqui e vou tocar lá. E quando eu toco... Tá todo mundo convidado para ir para lá já. Só para vocês entenderem, assim, até a minha performance ali é um processo criativo na hora. Eu não pego e faço meu show ali. Eu montei um laboratório musical que eu vou compondo na hora, eu vou tocando elemento por elemento musical e até chegar numa música e as pessoas participarem disso. Para eles entenderem qual foi também o meu processo criativo com esses trabalhos dos outros artistas, entendeu? Então aí você cria uma sinergia diferente, você cria uma observação do público diferente, uma introspecção. A música toca diferente, entendeu? A intenção é tocar realmente, né, o coração, a alma. Acho que tá tudo muito efêmero, né? Hoje, você tá falando de sertanejo, eu quero, assim, o sertanejo ele tá aí num ápice também, mas assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos com o sertanejo, por exemplo, não sei como foi com a axé, assim, são movimentos, né, mas a gente precisa trabalhar a cultura também, assim, de uma forma mais, sabe, mais profunda, assim, nesse momento até do Rio, sabe, ocupar os espaços, se apoderar da nossa cidade de uma forma positiva, né. Agradecer a Secretaria de Cultura que cedeu o espaço da Casa França Brasil para esse projeto, acreditou a Casa França Brasil, sabe? Então, acho que esse é o momento que eu estou realizando um projeto bem bacana. E ali assim. você toca sax? Toco todos os instrumentos ali. Todos? Sax, flauta, guitarra, todos os instrumentos. teclado. É isso que eu estou te falando. Eu faço uma construção de uma música do zero ali, um processo criativo. Começo com os teclados... Aí vou botando um pouquinho de ritmo, aí vou criando sonoridades através de efeitos, delays. Você vai gravando, né? Vou gravando um loop porque station. ele vai gravando, exatamente o que a gente chama de loop station. É um pedal exatamente. que você vai... É um workstation que você vai gravando o que você toca. Então ele vai colocando texturas em cima, elementos, né? mas elementos, o bacana é que é ao vivo e o bacana disso, assim, as pessoas... Eu falo assim, eu tô aqui, eu posso errar. O erro faz parte. É importante errar. A gente vive num mundo que você não pode mais errar. Então, de repente, a pessoa me vê, posso errar, sabe? É um processo criativo que está sujeito ao erro e o erro vira um acerto também. É gostoso esse erro, né? Às vezes, né, a gente, claro. Errei, a gente se cobra tanto hoje em dia, mas, como é gostoso um erro assim, cara, sincero também, querendo o melhor ali, criando, porque a criação, não existe, você vai criar, você vai pintar uma tela, ele vai pintar, ele vai botar uma cor, ele, não, essa cor não tá legal, esse traço não tá legal, ele vai, né, retocar, como a gente... Processo de composição, processo de literatura, tem um rascunho, né? É como diz o Mário de Andrade, né? A contribuição milionária de todos os erros. Isso. Parece-me que todos nós, né, estamos necessitando dessa suspensão, nessa correria, e buscar se voltar para o próprio eu e aproveitar esses momentos em que a arte está nascendo, que a arte está sendo construída. Isso. E tanta coisa está sendo deixada de lado, tantas experiências boas estão morrendo, porque as pessoas não estão tendo o momento específico de se dedicar àquilo e deixar que a cultura se construa, né? O processo criativo, né? Assim, na exposição, quando você chega na exposição, tem uma televisão, um telão, mostrando o nosso processo criativo, que é essa a intenção também, conectar as pessoas nisso, no processo. A vida é uma caminhada. Né? Assim, quando a gente chega num ponto, a realização é uma morte. Você chegou naquilo ali, o que vai ser depois, né? Então a gente tem que curtir esse processo, essa caminhada. A gente está aqui conversando, é um processo, né? Estimula esse processo de cada pessoa? Todo mundo tem esse processo criativo? Eu acho que todo mundo tem, tanto que você vê que as pessoas, assim, eu tenho que comprar livro. Hoje me ligaram, tem que trazer mais caderno sem pauta, para lápis de cor, lápis de cera. Porque começou Essa produção é sua também? A minha época começou o seguinte, no dia a gente estreou, e é uma exposição viva, ela foi se construindo, muita coisa acontecendo, né? E aí no dia seguinte da exposição, cheguei lá no domingo, falei, peguei um caderno de criação lá em casa, um lápis de cor do meu filho, falei, vou botar ali na bancada. Aí começaram a desenhar, eu comecei a comprar caderno, virou uma febre, assim. Aí a Casa França Brasil deu folhas de A3, assim, a galera deixando desenhos lindos, textos. Então, tipo assim, todo mundo é artista, todo mundo tem a criação dentro de si, é isso.
entende? A criação tá aqui, todo mundo aqui. E todo mundo está carecendo de botar isso para fora, né? Porque o amor, ele vem daí, entendeu? Sabe? Essa é a revolução, eu acho que essa que é a verdadeira revolução da nossa sociedade, é se conectar com isso, é se conectar com essa consciência, a gente tem que, sabe, refinar um pouco mais a nossa consciência do amor, da compaixão do outro, se colocar no lugar do outro e se ajudar, assim, entendeu? Se apoderar dos nossos talentos também, né? A gente está terminando o programa de forma linda. Eu queria agora que o Cláudio também desse um serviço, falasse um pouquinho do espetáculo onde a gente acabou não falando. Claro. Rio Mais Brasil, que está no Teatro Oi Casagrande, no Rio de Janeiro, de quinta a sábado às 21 horas, domingo às 19 horas, até o dia 10 de setembro. Lia, você quer também falar? Quero falar que nós estaremos na Flip, né? Na Rua do Fogo, número 4, ali no Centro Histórico, onde nós teremos rodas de conversas, leituras, lançamentos, e estarão lá Ana Paula Lisboa, Cidinha da Silva, Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, Esmeralda Ribeiro, Fátima Trinchão, Geni Guimarães, Lia Vieira, Miriam Alves e Thaís Espírito Santo. Opa, deu tempo de falar todo mundo, porque a gente está encerrando o programa. Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui, os convidados de hoje do Sem Censura, e a vocês que estão aí nos acompanhando, nos acompanharam. Não perca hoje às 9h30 da noite, na Quinta Realidade, o Trilha de Letras fala do autor Lima Barreto, que a gente falou bastante aqui, o grande homenageado da Flip de 2017. Para as pessoas que estão ligadas no Facebook, o programa continua ainda, o Sem Censura é um programa da TV Brasil. Até amanhã às 5 da tarde, eu estou com vocês. Do convidado a continuar aqui com a gente mais 10 minutos. Bruno, a gente tem alguma participação? Muita, bombou hoje. O Wellington, ele disse que ele é nordestino com muito orgulho, tem muito orgulho de todos os estados do país. O programa tá bacana pra caramba, ele manda um beijo pro meu Brasil. A Maria de Lourdes, ela fala que belo programa, ela é professora de língua portuguesa, ela já quer adquirir seu livro. Tem uma provocação aqui do Jonas Trevisan para Lia. Ele fala assim, pergunta para Lia o que é literatura. Literatura é registro, literatura é memória, mas também é resgate de um tempo. Muito bem. Isso é bem polêmico, né, Mário? Porque, assim, essa classificação, inclusive, de o que é literatura, o que não é, da onde vem essa classificação? O que é boa literatura, o que não é boa literatura, né? Você, como professor de literatura, podia falar um pouquinho pra gente disso. Posso, sim. Porque isso é bem polêmico. Exato, e eu tenho uma metáfora que eu acho que explica bem essa discussão toda acerca da literatura. A literatura não é um lago. Não é um lago com a água estagnada, onde os peixes vão apodrecer e morrer. A literatura não é um lago. A literatura é uma cachoeira. Ela vem, não se sabe direito de onde, sabe-se que tem uma nascente, mas talvez ninguém tenha ido lá. E ela vem com força e ela nos toca. Que experiência você tira de uma cachoeira? Você pode fazer um rapel, você pode dar um mergulho na queda d'água mais suave, você pode colocar-se debaixo da força da água, mas uma coisa é certa, você sai transformado daquela experiência, você sai molhado da cachoeira, então você sai tocado pela literatura. Então, quando a pessoa se arvora
a definir o que é literatura, o que é alta literatura, baixa literatura e assim por diante, não é interessante, é contraproducente. O interessante é saber que a experiência da vida, ela pode ser, pelo menos no mínimo instante, aprisionada pela literatura e distribuída ou devolvida aos leitores. Então, entendendo a literatura como um fluxo que nos banha, nos transforma, nos dá vida, a literatura vai continuar com a força que sempre teve. Não que eu seja polêmica, né? Nem gosto muito de polêmica, mas agora a gente acompanhou bastante isso em relação a Carolina Maria de Jesus, né? Porque é uma autora negra muito lida fora do Brasil, né? Muito traduzida fora do Brasil, Escrevia no papel de pão. Escrevia no papel de pão, né? Semi-analfabeta, né? Catadora de lixo, e que é uma literatura que é marginalizada aqui no Brasil, né? É tratada bem à margem. Em 9 idiomas. Eu tenho uma pergunta interessante, já que você tocou no assunto da Carolina de Jesus, da Alessandra Santos. Ela pergunta assim, vocês acham que Carolina de Jesus é injustiçada, pouco reconhecida, ao contrário de Cora Coralina, que foi ovacionada, sendo que ambas tinham pouca educação acadêmica? Vocês acham que o racismo institucional está presente no fato de ovacionar Cora Coralina e não a Carolina de Jesus? Pronto, viu? A gente entrou com o tema sem saber. Traduzida em 9 idiomas. Eu acho que isso já diz tudo, né? Quando a gente chega lá fora, a primeira pergunta que se faz é Carolina Maria de Jesus. E eu posso dizer, Cláudio, que o que nos levou hoje à Flip foi justamente isso. As festas literárias lá de São João de Meriti, Flidã, lá da Zona Oeste, Fliso, a de Nova Iguaçu, foram nos pequenos locais que a gente vai perpassando a palavra. Tem a FLUP, né? Também, né? O Machado de Assis fala isso, né? As palavras são como nós, a gente só sabe o que tem quando quebra. Né? Então é isso que a gente está fazendo. A FLUP, né? Que era a festa literária das UPPs, então são vários espaços onde anônimos têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho e serem incentivados pelos mais conhecidos, assim como Carolina Maria de Jesus foi. Ela precisou que um jornalista a descobrisse e visse qualidade naquele material que o cânone literário não via. Né? Esse descobrir-se já é uma coisa, né? O Adálio Dantas foi o jornalista que acabou descobrindo os escritos de Carolina Maria de Jesus, e os descobrindo a gente sempre bota entre aspas, né? Porque estavam querendo fluir. Estavam querendo aparecer. Estavam querendo aparecer, né? Porque assim é a arte, né, professor? Não, essa discussão que foi levantada também sobre a coisa de você ter uma base acadêmica, é óbvio que a educação e a base acadêmica e o que quer que você faça, que você possa ter um aprendizado naquela direção, é óbvio que aquilo vai aumentar o seu poder de instrumentação, né? O teu poder de fogo. Agora, o talento nato, ele é algo inexplicável. Como descobrir, né? Como descobrir, e a gente vê, trazendo aqui para o meu... Batido aqui no microfone, trazendo aqui para o meu universo, assim, por exemplo, dos atores e das atrizes, quantos atores e atrizes que nunca estudaram, que nunca passaram por nada, mas são talentos natos. Né? E outros que também eram grandes talentos, mas que tiveram oportunidade de estudar e de crescer e de buscar outras fontes para seguir na carreira. Então, isso é uma discussão quase inócua nesse sentido, no sentido de que o academicismo, ele obviamente aumenta a possibilidade de você encontrar melhores profissionais, como em todas as carreiras, se você parar para pensar, mas o talento nato, ele vai além disso. Ainda tem uma outra discussão, né, Cláudio? Porque a gente também tem que considerar que essas pessoas, a diversidade, né? A palavra diversidade, a diversidade, ela carece de incentivo, né? De escolha, de se abrir o mundo. Então, o país que abre o olho para dar espaço para a diversidade ganha essas pessoas também na área acadêmica. Exatamente. Né? Se você abre para isso. Nós tivemos agora, por exemplo, a Fli Samba, né? Vocês que são da área da música, no Renascença Clube. E que diversidade de autores. Nós tivemos 60 autores presentes. E não era só samba.
mas era basicamente ligado à música, né? Então, como se revelam, né, pessoas que têm toda uma intuição, um saber literário, um conhecimento, mas que em algum momento da vida aflora, né? E é preciso que hajam pessoas, né? Você falou e agora eu também agradeço, você agradeceu, a secretária de Cultura, Nilcemar Nogueira, porque ela tem olhado muito nesse sentido, né? Não é só aquela arte fina, né? Aquela arte consagrada, mas o olhar do gestor cultural é buscar novas oportunidades. Contemporâneos somos nós, a gente tem que estar fazendo, se arriscando, enfrentando as dificuldades para nascerem novos movimentos também, né? Assim, senão vai estar sempre, a gente vai estar sempre endeusando os mitos, né? Vai ficar ali naquela geração que você não tem oportunidade também, você não tem a força da sociedade também para surgirem novos movimentos, assim. Como é que é essa preocupação na música, Rodrigo? Preocupação... de abrir para essa diversidade, né? Os músicos, eles trabalham isso? Você é um músico que... Não, assim... Tem uma coisa que é o caminho de cada um, a experiência de vida de cada um também. Eu acho que a arte tem uma hora que ela bate muito nisso, o teu caminho artístico, assim, a tua manifestação artística, né? Existe toda a história acadêmica, até pegando esse gancho, até do conhecimento, tem um talento, mas tem a vida, né? Eu acho que os grandes artistas, eles têm uma coisa dentro, a vida, eles não, tipo, eles vão quebrar as fronteiras, né? Eles vão naturalmente, é uma força muito forte de dentro, assim, de querer também passar para as pessoas a sua visão do mundo, né? A sua visão da sociedade, a sua sonoridade, a sua forma de escrever, a sua forma de atuar. Eu acho que a música ela se une bastante, assim, né? Os músicos são unidos, sim, mas eu acho que pode ser mais, sinceramente, né? Eu acho que a gente pode transgredir mais, porque eu acho que a gente está num momento que a cultura de massa ela está muito forte. É difícil você se confrontar com isso, né? É um país que a cultura de massa ela é avassaladora, sabe? Assim, então... E a criação artística ela depende muito de uma espontaneidade que o mercado... Que não necessariamente é o que o mercado pede. Exatamente. Né? E isso é muito cruel com a criação artística. Exatamente. Porque, eventualmente, o mercado está pedindo a música X ou o livro Y, né, e tal, e você, na sua criação espontânea, você não está indo nessa direção. E as redes sociais, como é que funcionam nisso tudo? Modificaram um pouquinho essa lógica? Eu acho que as redes sociais são maravilhosas, é um oásis, assim, para os artistas independentes, assim, na verdade. Eu acho maravilhoso, eu acho que realmente é a plataforma fantástica para você divulgar teu trabalho, para você atingir o público que gosta disso, porque é isso, existe, tem gosto para tudo, tem espaço para todo mundo, né, assim... antes de eu fazer essa exposição, só pegar esse gancho, lógico, dá aquele medo, será que a galera vai gostar, será que não vai, né? Porque é uma coisa assim, tem um psicodelismo, tem uma causa ali artística forte, tem uma zona muito pessoal também, a história com os grafiteiros, arte urbana, e você vê que as pessoas estão abertas a isso, as pessoas querem coisas diferentes, na verdade. Elas não querem mesmo, na verdade é o contrário, é que a gente é viciado, a gente é avassalador, assim, né? É importante frisar, né, que tudo, de fato, tudo é passível de crítica. Tudo pode ser criticado e a partir do momento que você entra em contato com aquilo, você pode, na sua experiência pessoal, dizer gostei, é interessante, não gostei, vou ignorar a partir de agora. O cruel é quando esta oportunidade não é oferecida. Exatamente. Esse é o grande problema, porque muitas vezes você tem bons escritores, bons músicos, que não encontram a possibilidade de sequer ser exposto à crítica. Isso... até mesmo ser exposto à crítica, é filtrado, é bloqueado. Aí é onde entra as plataformas virtuais. E você consegue burlar um pouco esse sistema e entrar em contato com nichos que realmente lhe interessam e que estão interessados por aquilo que você produz. O terrível mesmo é quando você é taxado de não literatura ou de uma música... Não música de baixa qualidade. Sem sequer o sujeito ter... ouvido sua música ou lido sua literatura. Ô Lu, falando nisso de como começar, né, internet, se reinventar, enfim, a Adriana Freitas ela tem uma pergunta que ela diz que ela foi premiada na cidade dela com um concurso e ela tem um romance para publicar, mas ela não tem dinheiro. E ela pergunta como editar um livro e lançar sem dinheiro. Como? Ela quer uma dica.
Como? Tem essas ferramentas hoje em dia de crowdfunding, vaquinha.com, que você bota o teu projeto, ali você explica, né, o projeto, você bota um release do projeto, né, nessa plataforma e divulga para os amigos. Você fala quando você precisa, você tem que especificar, botar um orçamento, você divulga, preciso de 10 mil, preciso de 5 mil, preciso de 30. E aí você faz você tem um prazo para arrecadar esse dinheiro. Você já fez algum projeto nesse esquema? Eu ainda não fiz, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram. Eu já fiz. Que deu certo, assim, né? Você pode... Atingiu a meta? Não atingiu a meta, mas ajudou bastante. Mas eu conheço muita gente que atingiu. As nossas editoras, né? Editora Malê, que está publicando esse livro, ela começou de uma forma cooperativa, mas hoje já publicou Muniz Sodré, Conceição Evaristo, Martim da Vila. Entendeu? Tá se Então ela está notabilizando nesse mercado. conseguindo tirar um pouquinho do quem pode, atribuir aquele que não tem. Tem a Nandi Allan, né? Tem alguns toques de Salvador, tem a Círculo Contínuo de São Paulo, que são todas aquelas que estão acostumadas a trabalhar, porque o problema como é que é o nome dela? Adriana Freitas, né? Adriana, Freitas. é a questão da tiragem. Que tiragem você quer atingir? Exatamente. Então, claro que nós temos aqueles consagrados que começam com 10 mil. Então, a Adriana vai começar com 1.000. Mas se ela conseguiu com 1.000, e tem agora print on demand, né, que você pode tirar, mas 1.000 eu acho que é o melhor. Ela tem que procurar uma editora menor, por quê? Porque ela vai precisar não só da impressão, ela vai precisar da revisão do copy-dash, de alguém que a apresente também. E mesmo essas editoras, Li, inclusive a Malê faz isso, elas abrem concursos para jovens escritores, novos escritores, entendeu? São concursos menores, não como o do Sesc, mas são concursos que eles participam e que eles podem ter o livro publicado também. Adriana, não desista. Publica teu livro. E não esquecendo que anualmente há o concurso do Prêmio Sesc de Literatura. Então, ela pode participar. Claro. Tem que participar. Ela não precisa ter necessariamente tanta pressa para publicar seu livro. Ano que vem, o Prêmio Sesc já vai estar aberto novamente para a categoria romance. Ela pode aproveitar esse segundo semestre para trabalhar no seu romance, ver se há algo que pode ser aprimorado, manda para o Prêmio Sesc. Se for vencedora, vai ser publicado pela Editora Record e assim por diante. Mas, se isso não acontecer, só o exercício de ter aprimorado sua literatura já vai ter valido a pena. E essas outras possibilidades que os colegas comentaram são interessantíssimas. E aí, vai se fazendo. A gente tem que encerrar o programa. Agora é de verdade. Agora é de verdade. O programa chegou ao fim. Estamos de volta amanhã, né? Até lá. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado.